Teve um tempo em que ter certos objetos não era só útil, era status. Era mostrar que você estava à frente dos outros e que tinha muito dinheiro, ou que você entendia muito de tecnologia. Mas o tempo passou e o que antes era considerado luxo, hoje muitas vezes não vale absolutamente nada. E alguns desses itens ficaram esquecidos em gavetas, outros viraram peças de museu e alguns simplesmente desapareceram. E o mais curioso de tudo isso é que a tecnologia não pede licença, ela avança e deixa muita coisa para trás. Mas hoje no canal Fatos Além da Máscara, você vai ver um top 10 de coisas que já foram extremamente valorizadas, mas em que em 2026 praticamente perderam todo o seu valor. Pendrive de 1 GB. Hoje pode parecer estranho, mas já houve um tempo em que ter um pendrive de 1 GB era algo impressionante. Na época, isso significava liberdade, porque antes dele as pessoas usavam CDs e disquetes, mídias frágeis, lentas e limitadas. Mas o pendrive mudou tudo, pequeno, rápido e reutilizável. Você podia carregar seus arquivos no bolso e usar em qualquer computador. Trabalhos de escola, documentos importantes e músicas, tudo ficava concentrado ali no pendrive. E justamente por isso, ele não era barato. Era como alguém proteger o pendrive como se fosse algo extremamente valioso. Mas com o passar do tempo, o próprio avanço da tecnologia fez ele perder o sentido, e o que antes era um símbolo de praticidade, hoje virou uma limitação. BlackBerry. Durante anos, o BlackBerry foi sinônimo de poder. Não era só um celular, era uma ferramenta de trabalho. Executivos, empresários e políticos usavam diariamente. Seu teclado físico permitia digitar com alta velocidade e precisão, algo essencial numa época em que as telas ainda não eram tão eficientes. E além disso, o sistema de mensagem era extremamente seguro e rápido, o que fazia dele o favorito no mundo corporativo. Ter um BlackBerry não era apenas ter um telefone, era mostrar que você fazia parte de um seleto grupo. Mas a tecnologia mudou o jogo. Os smartphones evoluíram, trouxeram telas maiores, aplicativos e internet completa. E o BlackBerry, que antes liderava, não conseguiu acompanhar. A empresa demorou para se adaptar, e quando percebeu e tentou reagir, já era tarde demais. MP3 Player. Antes do streaming, ouvir música era um processo. Você precisava baixar arquivos, organizar pastas e transferir para o dispositivo, e mesmo assim, o espaço era limitado. Quando os MP3 Players surgiram, foi uma grande revolução. Mesmo com apenas 128 MB de armazenamento, aquilo já era o suficiente para algumas músicas, e isso já mudava completamente a experiência. Você não dependia mais de CDs, não precisava carregar vários discos, sua música estava com você o tempo todo. Mas essa liberdade, ela tinha um limite, pouco espaço, pouca praticidade e dependência do computador. Mas é aí que surgiu o streaming. De repente, você não precisava mais armazenar nada. Milhões de músicas disponíveis instantaneamente, sem limite e sem esforço. E o MP3 Player, que já foi símbolo de liberdade, acabou se tornando ultrapassado. NFTs. As NFTs não têm muito tempo de surgimento, pois surgiram prometendo revolucionar o mundo digital. A ideia era simples, mas poderosa. Da exclusividade é algo que pode ser copiado infinitamente, imagens, vídeos e artes digitais. Tudo podia ser transformado em um ativo único. E por um tempo, isso parecia funcionar. Obras sendo vendidas por milhões, investidores entrando em massa, e uma sensação de que aquilo era o futuro. Mas o problema estava na base. Muitos desses ativos não tinham utilidade real, dependia apenas do interesse das pessoas. E quando esse interesse começou a cair, os preços despencaram. O mercado saturou, e o que antes era visto como investimento virou prejuízo para muitos. Um exemplo claro de como a expectativa pode inflar algo, e depois pode fazer ela desaparecer com seu valor. Blu-ray. O Blu-ray representa o auge da qualidade em mídia física, imagens de alta definição, som imersível e uma experiência muito superior ao DVD. E quem investia nisso levava a sério. Coleções organizadas, estantes cheias, era quase um hobby. Mas a tecnologia mudou o comportamento das pessoas. O streaming trouxe algo mais forte que qualidade e praticidade. Sem precisar levantar e sem trocar discos. Tudo disponível na hora. E aos poucos, o Blu-ray perdeu espaço. Hoje, muita gente nem tem mais o aparelho. E aquilo que antes era premium acabou ficando totalmente obsoleto. Fax doméstico. O fax pode parecer algo simples hoje, mas na época ele era quase mágico. Para entender o impacto dele, imagine o seguinte: você tinha um documento físico em mãos, um papel mesmo, e queria enviar aquilo para outra pessoa em outro lugar.
Você colocava o documento no fax e ele literalmente reconstruía o documento, imprimindo uma cópia quase idêntica ao original. Ou seja, é assim como você teletransportasse um papel de um lugar para outro. E isso naquela época, gente, era muito impressionante. Tudo podia ser enviado em questão de minutos. Mas hoje, você tira uma foto ou envia em PDF em segundos, sem papel, sem barulho e sem complicação. O fax, que já foi uma das tecnologias mais avançadas da comunicação, acabou se tornando totalmente desnecessário hoje em dia. Câmera digital. A câmera digital já foi indispensável. Era ela que registrava momentos importantes, viagens, festas e encontros. E durante muito tempo, ela oferecia qualidade muito superior aos celulares. Mas isso hoje em dia mudou, e os smartphones evoluíram e passaram a entregar qualidade igual ou até melhor, e com a vantagem impossível da câmera competir. Os celulares estão sempre com você, e a câmera digital perdeu um espaço e acabou ficando sendo esquecida. DVD Player. O DVD Player não foi só um aparelho, ele marcou uma geração inteira. Antes dele existiu o VHS, fitas grandes que precisavam ser rebobinadas, com qualidade limitada e desgaste constante. Quando o DVD chegou, foi um salto gigantesco. A imagem era muito limpa e o som mais claro. E pela primeira vez, você podia navegar por menus, escolher cenas, trocar idiomas e acessar conteúdos extras. Era como ter o controle total do filme. Ir até uma locadora, escolher um DVD e levar para casa, isso fazia parte da rotina de milhões de pessoas. Mas a tecnologia, ela continuou avançando e a internet ficou mais rápida, possibilitando com os streams vários filmes e séries em questão de segundos. E hoje, muitos desses aparelhos estão guardados, esquecidos ou sendo vendidos por valores mínimos, que é algo que já foi essencial e hoje se tornou completamente dispensável. TV 3D. A TV 3D foi uma das maiores apostas da indústria. A promessa era ambiciosa, levar a experiência do cinema 3D diretamente dentro da sua casa. Era algo que parecia futurista. Você colocava os óculos e as imagens ganhavam profundidade. Objetos pareciam sair da tela, tudo parecia muito imersivo. E no começo, isso chamou muita atenção. As pessoas compravam não só pela utilidade, mas pela sensação de estar vivendo o futuro. Mas o problema começou a aparecer no uso real. Os óculos eram incômodos, nem todo mundo gostava da experiência, e assistir por muito tempo podia ser cansativo. Além disso, o conteúdo era extremamente limitado, poucos filmes, poucos programas, e muitas vezes você nem tinha o que assistir em 3D. Mas com o avanço da tecnologia, as TVs melhoraram em resolução, brilho, contraste, sem exigir nada do usuário, sem óculos e sem adaptação, apenas ligar e assistir. A praticidade venceu e a TV 3D perdeu totalmente seu espaço. O interesse caiu e as vendas diminuíram. Em poucos anos, a tecnologia simplesmente desapareceu totalmente do mercado. Lan House. Teve uma época em que acessar a internet não era algo tão simples. Hoje, basta pegar o celular no bolso e acessar a internet. Mas nem sempre foi assim, pessoal. Durante muitos anos, ter um computador em casa era algo caro, inacessível para grande parte das pessoas. E mesmo assim, quem tinha, muitas vezes não tinha internet. Mas foi nesse cenário que surgiram as Lan Houses. Elas eram espaços com vários computadores, onde qualquer pessoa podia pagar e usar por hora. Mas a tecnologia começou a mudar esse cenário. Os computadores foram ficando mais baratos e a internet começou a chegar nas casas. Então veio a maior mudança de todas, o celular. Com o avanço dos smartphones e preços cada vez mais acessíveis, tudo começou a caber na palma da mão. Acesso à internet, redes sociais, jogos e comunicação, tudo em qualquer lugar e a qualquer momento. Aquilo que antes exigia um computador passou a ser resolvido com poucos toques na tela, e as Lan Houses começaram a perder totalmente o sentido. Mas e agora? Eu quero saber de você. Qual desses itens você já teve e qual você ainda guarda até hoje? Ou se faltou algum item, comenta aqui embaixo. E se você curte esse tipo de conteúdo, você já sabe, se inscreve no canal Fatos Além da Máscara, porque a próxima tecnologia a desaparecer pode te surpreender. Tchau!